32º domingo do tempo comum. Primeira leitura, Sabedoria 6, 12 a 16, Salmo 62. Segunda leitura, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Evangelho, Mateus 25, 1 a 13. Jesus, ao usar o que poderia ser circunstancial em relação às núpcias, tinha uma dupla intenção: mostrar que o reino dos céus não é uma realidade estática, mas que está em movimento, e preparar os seus discípulos para o seu retorno. Dado curioso é que, ao invés da noiva ser conduzida, dela nada se fala, e tudo gira em torno do noivo que está para chegar. A parábola em questão é própria do evangelista Mateus, que desde o início do capítulo 24 colocou Jesus ensinando sobre o fim dos tempos. Além disso, em outras duas vezes já tinha feito uso do tema nupcial, Mateus 9, 14 a 15, 22, 1 a 14. Este tema faz lembrar e vincula-se ao tema da aliança, concebida como íntima relação entre um homem e uma mulher. Oséias 1, 3 a 3, 5 é um dos melhores exemplos, pois atesta a fidelidade de Deus diante da infidelidade do seu povo. Nesse sentido, a cristologia representada pelo noivo e a eclesiologia representada pelas 10 virgens, classificadas segundo uma lógica sapiencial oposta, se fundem e exigem uma adequada postura de cada discípulo. Na verdade, exigem uma tomada de posição, pois está em jogo o sentido último da vida por aquilo que se faz no cotidiano de forma sensata ou insensata. Na presente parábola, cujo contexto histórico evocava a vida diante da celebração de um matrimônio em um vilarejo, o reino dos céus é comparado a 10 jovens virgens e aptas ao matrimônio. É o que se depreende do substantivo plural partenos, bem como das suas respectivas ações. O número 10 é significativo, pois indicava dentro do judaísmo o número mínimo para se realizar uma assembleia litúrgica sinagogal, mas também é desconcertante, pois Jesus comparou o reino dos céus a jovens no confronto com o noivo que deve chegar. Sair ao encontro do noivo é o que motiva e determina a ação dessas jovens. Não parece, porém, que elas fossem pretendentes do noivo. É possível pensar na dinâmica do ritual matrimonial da época ou do costume em um vilarejo. Tais jovens tinham a função de receber em nome da noiva o seu amado e de acompanhá-lo até o local das núpcias. Era o modo da noiva recepcionar o noivo e de revelar o quanto estava ansiosa e preparada para as núpcias. Um fato chama a atenção: as jovens terem de se expor, pois o tempo suposto é a noite, razão pela qual precisavam de lamparinas alimentadas de azeite. O uso de tal instrumento e de seu combustível apontam para a vigilância noturna, onde, por ausência da luz natural para guiar os passos, necessitava-se do que era capaz de orientar na escuridão. É possível evocar aqui o que afirma o Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. Ao se unir essas imagens, percebe-se o envolvimento do divino com o humano, chamado à responsabilidade pessoal e a não se descuidar no confronto com Deus e com o seu semelhante. Não é, por certo, uma cena comum, pois na época as jovens virgens não perambulavam à noite. Um caso raro nesse sentido está no Cântico dos Cânticos, pois a amada não tem medo de se expor e de sair de noite à procura do seu amado. Cânticos 3, 1 a 5. Tal atitude era um risco para a integridade das jovens, pois se fossem violentadas, comprometeriam o seu matrimônio. Sobre isso é preciso pensar que as jovens estariam dentro de um perímetro seguro e próximas do local reservado no vilarejo para acontecer a celebração das núpcias. Como o noivo vem de fora,
pode-se cogitar que a casa fosse da noiva ou um local preparado para tal. Mas o final do versículo 10 revela um dado importante: e a porta foi fechada, bem como a súplica feita pelas jovens imprudentes: Senhor, Senhor, abre-nos. É admissível que o duplo vocativo não se refira ao noivo, mas ao pai da noiva ou ao responsável por abrir ou fechar a porta. Um juízo sapiencial, mas de cunho moralizante, é apresentado nos versículos 2-4, pois as jovens estão divididas em duas partes iguais, 5 jovens cada. O critério da divisão é claro: não basta ter a lâmpada cheia de azeite, é preciso que se tenha uma vasilha com azeite para não deixar a lâmpada se apagar. É sobre esse critério que elas são julgadas como prudentes ou imprudentes. A prudência tem a ver com a preparação para se enfrentar algo imprevisível. É o que de fato se indica no versículo 5. O noivo estava demorando. E deve ter demorado muito, pois também se diz que todas elas acabaram cochilando e dormindo. Isto é, cederam ao cansaço da espera. Pela lógica da parábola, porém, as jovens virgens descuidaram da vigilância. O ponto de mutação da narrativa está no versículo 6, que contém várias informações. A primeira é temporal, no meio da noite, informação que corresponderia às 24 horas, isto é, meia-noite, pois a noite era contada em vigílias, desde as 18 horas, abrindo a noite, até as 6 da manhã, fechando a noite com a luz do novo dia. A segunda é um alerta: ouviu-se um grito, indicando que havia uma sentinela de prontidão para dar o aviso às jovens que cochilaram e dormiram. A terceira tem a ver com o conteúdo do grito, que está desdobrado em uma notícia: o noivo está chegando. E uma ordem: ide ao seu encontro. Assim nota-se que a missão das jovens era recepcionar o noivo. O que havia sido dito nos versículos 3-4 passa ao nível da constatação. Todas as 10 jovens se levantaram do seu cochilo e do seu sono. O simples uso de 2 verbos distintos serve para criar uma nota diferença e permite dizer que enquanto as prudentes estavam cochilando, as imprudentes estavam dormindo. Apesar disso, nem todas puderam recarregar as lâmpadas. É nesse momento que fica ainda mais evidente porque 5 eram prudentes e 5 imprudentes, pois são também sábias diante da solicitação das jovens imprudentes. De modo nenhum, porque o azeite pode ser insuficiente para nós e para vós. Não é egoísmo, mas um argumento plausível, correto e irrefutável, e que não deve ser lido e interpretado pelo viés moralizante. O cerne da parábola não está nessa atitude, mas na prudência das 5 jovens que foram sensatas e se prepararam para o tão esperado momento do encontro com o noivo. Ao lado disso, a solução oferecida pelas jovens prudentes chama a atenção e revela ainda mais a sensatez das prudentes e a insensatez das imprevidentes, pois estas não pararam para refletir que estavam no meio da noite e que os negócios estavam certamente fechados. Não argumentaram diante da solução apresentada, mas apenas foram comprar o azeite. Sem a lâmpada acesa, o noivo não poderia reconhecer a face de cada uma das jovens. A fala das jovens prudentes não é uma reprovação feita às jovens imprudentes por não terem vigiado, pois todas tinham as lâmpadas, mas uma postura que mostra o quanto é preciso prever as consequências das próprias ações. Não basta fazer o bem, é preciso fazer bem o bem que se deve fazer. Foi duro dizer não, mas foi necessário para não comprometer ainda mais o objetivo determinado, receber o noivo. O versículo 10 traz o resultado da prudência. As jovens que estavam preparadas foram reconhecidas e entraram com o noivo para as núpcias. Não se sabe em que momento as outras 5 jovens retornaram com suas lâmpadas, mas era tarde, pois a porta já estava fechada.
Intransigência do Senhor? Não, pois as 5 jovens sabiam a quem se dirigir e o fizeram com insistência: Senhor, Senhor! Aqui bastaria evocar o ensinamento do Sermão da Montanha em Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, não é suficiente conhecer o Senhor e a sua vontade, é preciso colocar em prática o seu ensinamento, que no caso da parábola é a exigência da vigilância para não ser pego de surpresa quando o Senhor regressar como justo juiz dos vivos e dos mortos. Quem não estiver preparado para esse momento, ainda que seja capaz de suplicar, abre-nos a porta, corre o risco de ouvir uma dura declaração como resposta: não vos conheço. No tocante à atualização da mensagem, pode-se dizer que cada fiel é chamado a tomar parte nas núpcias e, para tanto, deve estar preparado, a fim de não ser deixado de fora da festa por ter sido imprudente em seus pensamentos, palavras e ações. Como na época as núpcias eram um fato esperado com ânsia em um vilarejo, o retorno do Senhor Jesus é um fato anunciado, sabido e esperado pelos discípulos. Para não perder a ocasião, é preciso estar vigilante, tanto de dia como de noite, pois não se sabe quando ele regressará. Um bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.